Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre regras de substituição. Primeiro vamos tratar da sintaxe básica, né? Em geral, a gente tem aqui uma expressão, né? E se a gente quiser aplicar uma regra de substituição a essa expressão, a gente usa o operador barra ponto, né? E passa a regra aqui para matemática, né? Que essa barra ponto, no caso, se refere à função replace all, né? E, por exemplo, a gente pode definir uma regra aqui, ó, que eu estou chamando de rule 1, né? Ou regra 1, né, que no caso vai substituir o símbolo a pelo símbolo a quadrado. Né? Então, definindo esta regra aqui, vai substituir a por a quadrado. Aí, por exemplo, se a gente tem uma expressão aqui, ó, 5 vezes a, a matemática vai pegar esse a e aplicar a regra que a gente colocou aqui, né, que é trocar a por a quadrado. Então, vai me dar 5a ao quadrado. Agora, por exemplo, se a gente tiver que exponencial de a, vai trocar a por a quadrado também, né? Aqui a gente tem, então, exponencial de a ao quadrado. Ou, de forma análoga, né, a gente poderia usar a função na sua forma, né, completa, digamos assim. Né? A gente tem, então, aqui o mesmo resultado, né, ao invés de usar o operador. Bom, agora, o que acontece? O matemática, ele vai se esforçar para interpretar o que você passou para ele, né? E se você passou para ele uma regra ruim, mesmo que a regra seja ruim, ele vai se esforçar para seguir aquela regra, entendeu? Então tem que tomar cuidado na hora de passar a regra por matemática, né? Porque, por exemplo, se a gente definiu aqui uma bad rule, né, ou seja, uma má regra, né? Por exemplo, pedindo matemática trocar seno de x por 2, né? Vamos pegar essa definição aqui. A gente tem que, por exemplo, na expressão a mais b seno de x ao quadrado, né, o que o matemática vai fazer? Né? Ele vai trocar o seno de x por 2, né, dando aqui, então, 4. Né? Só que por que isso é uma má regra? Né? Porque seno de x pode valer várias coisas, né? E, no caso, não vale 2, né? No caso, seno de x ele pode variar de menos 1 a 1, só que para o matemática isso não existe, né? Se você passar para ele que seno de x deve ser substituído por 2, ele vai substituir mesmo que seno de x não possa assumir o valor de 2, né? Mesmo que seno de x, na matemática usual, a gente tem que ele varia de menos 1 a 1, certo? Então, por isso que isso aqui é uma má regra, né? Porque o matemático ele não leva em conta o que é matematicamente verdadeiro para fazer a substituição, ele leva em conta o que você passou para ele. Bom, agora a gente pode definir regras usando padrões, né? Então, por exemplo, considerando aqui a regra 1, né? Nesse caso, a gente só precisa substituir a por a quadrado, né? Só que se a gente quisesse colocar outras incógnitas aqui, né, como b ou c, né, a gente poderia fazer isso usando o formato de padrão, né, que é simplesmente escrever aqui dessa forma, né? Ou seja, passar o símbolo, né, e o underline, né, que aí vai representar uma expressão genérica e não necessariamente aquele símbolo, né, como aqui nesse caso o A. Então, por exemplo, a regra 2 aqui, ó, vai pegar esse padrão aqui, né, símbolo, e substituir por símbolo ao quadrado, certo? Então, definindo aqui, a gente tem essa regra de substituição em que eu vou aplicar ela ao que, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar esse símbolo aqui por esse símbolo ao quadrado, né? E sendo esse símbolo que, vai me dar então que ao quadrado, né? De forma semelhante, se a gente pegar aqui seno de que, né? Ele vai trocar o símbolo seno de que por seno de que ao quadrado. Ou seja, a gente pode escrever qualquer coisa aqui que ele vai aplicar, né? Porque a gente passou um padrão e não um símbolo específico, né? Então, dessa forma a gente tem também, por exemplo, aqui, né? Aplicando a regra 2 a essa expressão, né? A gente tem esse resultado. Expressão quadrática aqui no caso, né? Essa função quadrática. Bom, a gente tem a gente pode também criar uma lista de regras, né? Ou seja, colocar várias regras dentro de uma lista e atribuir um nome para esse conjunto. Então, por exemplo, a gente tem aqui my rules, né? Ou seja, minhas regras, né? Em que eu estou definindo aqui uma lista de regras, essa primeira aqui, né? E tem essa segunda aqui, né? Uma lista com 2 elementos, né? Em que o primeiro elemento é a regra de fazer o log do produto de 2 símbolos, né, trocar isso
pela soma dos logs, né? E aqui, no caso, vai usar o log de A elevado a N, né, e trocar por N vezes log de A. Ou seja, basicamente, essas regras estão passando as regras usuais de logaritmos, né, os padrões que a gente pode ter para manipular logaritmos, né. E no caso aqui, isso é muito útil em geral, as listas de regras, porque permite com que a gente condense várias regras em um símbolo só, né. Então aqui, por exemplo, my rules fica sendo como essas regras. E aí o matemática, encontrando aqui uma expressão que ele possa aplicar essas regras, ele vai pegar a regra mais apropriada e aplicar a essa expressão, né. Então aqui ele reconheceu o produto, né, de duas variáveis, e aí ele vai então trocar pela soma dos logaritmos aqui, né. Ele vai então pegar o log do produto e trocar pelo log da soma, né. De forma semelhante, ele vai pegar aqui o log de x ao quadrado e trocar por 2 log de x, né. Ou seja, vai aplicar essa regra do logaritmo, né, da potência de uma variável, né. E, bom, no caso, então, a gente tem que o matemática ele reconhece qual regra ele tem que aplicar, desde que o que você colocou aqui faça sentido, né? Porque, por exemplo, se eu colocasse outra expressão aqui, que não fosse logaritmo, e aplicasse my rules, o matemática não ia entender, né? Do tipo, sei lá, se eu colocasse exponencial, não. Vamos colocar seno. Seno de x ao quadrado, ele vai passar seno de x ao quadrado. Ou seja, não vai aplicar as regras porque não faz sentido ele aplicar as regras, né? Ele não encontrou o padrão que você estabeleceu para ele aqui nesse conjunto de regras. Agora tem também substituição repetida, que é o seguinte: muitas vezes a gente quer aplicar a mesma regra várias vezes, né, para poder simplificar o máximo possível. E nesse sentido, vamos olhar aqui o seguinte, né? A gente tem log do produto de x e yz, né? Aí a gente vai aplicar as regras que eu defini lá, né? My rules. E o matemática, então, ele vai aplicar a regra uma vez, só que ele deixa de aplicar aqui, ó, tá vendo? Ele não simplifica esse outro log, né? Mesma coisa acontece nesse outro caso aqui, em que a gente tem uma potência, né? Ele aplica primeiro a regra 1, né? E depois ele não aplica a regra 2, né? No caso aqui, certo? Então, isso é um problema, às vezes, porque a gente normalmente quer aplicar a regra várias vezes, né? Para que a gente tenha a simplificação total, né? Assim, por assim dizer, né? A simplificação máxima. E a forma da gente consertar isso, né, é usando a função replace repeated, né, que é simbolizada no operador // ponto, né. E aí, usando essa função, replace repeated, né, ou esse operador aqui, né, a gente vai ter que o matemática vai aplicar a regra sucessivamente até a expressão não mudar mais. Ou seja, ele vai pegar esse conjunto de regras aqui e vai aplicar para a expressão todas as vezes que for necessário até a expressão não mudar mais. Então, no que a gente tem aqui log de x vezes y vezes z, a gente tem que o matemática vai quebrar em todos os logaritmos, né? Log de x mais log de y mais log de z, né? Diferentemente desse caso aqui, certo? E só que eu não comentei desses outros casos aqui, é basicamente a mesma coisa que eu falei anteriormente, né? A matemática aqui ele está aplicando a regra, somente uma regra, né? Uma vez, né? Ele não está aplicando repetidamente. Agora, retomando, nesse outro caso aqui, também a gente tem que o matemática vai fazer a simplificação completa, né, desse logaritmo, né? Então ele vai quebrar a soma dos logaritmos, né, e vai aplicar a regra do logaritmo de uma potência, né? E aqui então a gente tem esse resultado. Agora também, se a gente tivesse log de x dividido por y, ele também vai aplicar a regra, né, obtendo, e a gente assim obtém log de x menos log de y, né? Porque, repara, aqui o matemática, ele entende, né, o que significa a divisão, mesmo que você não tenha definido uma regra para a divisão,
né? Porque, fundamentalmente, o que seria a divisão, né? Seria pegar o x e multiplicar por y a menos 1. Só que você definiu uma regra para isso, né? E aí, log de y elevado a menos 1 é menos log de y, né? Então, a gente tem aqui o resultado correto, né? E então a gente vê que o replace repeated funciona muito bem para poder aplicar uma regra sucessivamente, né? Até a expressão não mudar mais. Falando agora sobre regras atrasadas, o que acontece? Tal qual nas definições atrasadas, às vezes também é bom a gente definir uma regra de forma atrasada, né? Ou seja, adiar a sua aplicação até que um argumento explícito seja fornecido, né? Por exemplo, vamos pegar aqui essa função trig_factor, né, que fatoriza funções trigonométricas. A gente tem aqui a soma, né, de duas funções trigonométricas, né, soma de dois senos, e aí o trig_factor vai fatorizar isso daqui para a gente, né? E fazendo isso, a gente tem esse resultado. Só que repara que a gente poderia ter uma simplificação ainda maior, né? Ou seja, simplificando esses argumentos aqui, né? Porque, em geral, a gente quer isso, né? A gente quer a máxima simplificação possível. E a gente pode tentar simplificar esses argumentos aqui usando uma outra função, que é a função together, né? Que basicamente ela coloca termos em uma soma sobre um denominador comum e cancela os fatores no resultado, né? Aqui eu coloquei a definição de together, assim como a de trig_factor, porque é uma função nova que eu estou introduzindo aqui, né? Então vamos lá. Como é que seria usar essa função together, né? Vamos pegar aqui uma atribuição imediata da regra para a gente ver o que acontece, né? A gente tem aqui a nossa função aplicada a essa expressão, né? E a gente vai usar a substituição imediata aqui dessa regra, né? E o que essa regra fala para a gente, né? Ela vai pegar esse padrão aqui, né? Ou seja, quando o matemático encontrar uma função, né, e o seu argumento, vai trocar pela função, só que ao invés disso, a gente vai ter no argumento o uso da função together, né, que vai pegar e agrupar os termos da soma que eventualmente aparecer aqui sobre um denominador comum, né, e cancelar os fatores no resultado. Ou seja, o que a gente esperaria, né? Que o matemática ele aplicasse a função trig_factor, né? Função trig_factor, e aí ele pegasse aqui no argumento, né, do resultado e agrupasse, né? E simplificasse para a gente. Só que não é isso que acontece. A gente obtém o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. E por que que isso acontece? Porque a gente está atribuindo a regra de forma imediata, né? Porque, repara só, e o que isso quer dizer, né? Quer dizer que essa regra aqui, ó, tal qual a gente está passando aqui, é isso que o matemático está enxergando, né? Ou seja, ele está aplicando aqui a regra diretamente a esse argumento aqui, né? E aplicando a regra a esse argumento, repara que não tem muito mais o que ele somar aqui e cancelar, né? Então, a gente está aplicando o trig_factor sobre esse argumento que a gente já tinha anteriormente. Então, por isso que a gente obtém o mesmo resultado, né? Aí, para mudar essa lógica, né, ou seja, para fazer com que o trig_factor seja executado antes que a substituição seja aplicada, a gente precisa usar uma regra atrasada, né, que é obtida através desse operador aqui, né, que para a gente escrever ele, a gente escreve dois pontos, né, e o símbolo de maior. Aí a gente obtém esse operador, né, de atribuição de regra atrasada. E aí dessa forma, ó, fazendo assim, passando aqui, ó, o operador de atribuição de regra atrasada, repara que é a mesma regra que a gente tinha anteriormente, né? Certo? Só que dessa vez, né, o matemático ele dá pra gente o resultado correto, né? Ou seja, ele simplifica aqui os argumentos das funções trigonométricas, né? Ou seja, agrupa e cancela os termos que tem que cancelar, né? Passando pra gente esse resultado aqui, né? E até mesmo a gente pode ver isso, a gente pode ver que são de fato duas coisas diferentes, né? Pela função aqui, no caso, está verde, né? O argumento aqui está verde e aqui está azul, né? Ou seja, são
coisas diferentes, né? Tal qual na atribuição imediata e atrasada, é diferente você escrever dessa forma aqui, né? E você escrever dessa forma aqui, certo? E até o matemático ele distingue isso, né? Aí eu coloquei aqui um print, né, do vocabulário fornecido pelo próprio matemática, né? Que aqui, ó, a gente tem a atribuição atrasada, né? E a gente tem aqui uma regra atrasada, né? Bom, falando agora sobre funções definidas como regras, o que acontece? Vamos considerar essa expressão aqui, ó. X, diferencial de x, dividido por 1 menos x quadrado, né? Então, beleza, definir expressão de x dessa forma aqui. Aí, se eu chamar, por exemplo, expressão de y, né? A gente tem que matemáticos troca x por y, né? Agora, vamos definir essa regra de transformação aqui, ó, em que eu vou pedir para matemática trocar x por seno de θ e dx por cosseno de dθ, né? Que, no caso, essa é a minha regra, certo? Então, definindo essa Shear's Rule aqui, né? A gente tem que podemos aplicar essa regra à expressão, né, relacionada a x. E repara que o matemática ele faz isso muito bem. Ele troca o x pelo seno de θ e o dx por cosseno de θ, né, que seria a derivada de x, né? E aqui ele retorna para a gente o output, né, da forma como ele prefere, né, que é com o seno de θ nessa posição aqui, né? Porque repara que a gente passou o x antes, né? Então, teoricamente, o seno de θ deveria estar aqui. Só que a matemática tem a preferência dele de expressar as suas saídas, né? Isso é só uma questão escolha do matemático mesmo, mas a expressão está correta, certo? E repara que usando essa expressão aqui, a gente poderia simplificar ela, né? Passando aqui a função simplify de forma pós-fixada, né? Usando a função simplify de forma pós-fixada, a esse resultado aqui, a gente tem que o matemática reconhece a identidade trigonométrica relacionada a 1 menos seno ao quadrado de θ, né, como sendo cosseno ao quadrado de θ, e faz a simplificação necessária, né, porque aí a matemática troca 1 menos seno ao quadrado de θ por cosseno ao quadrado de θ, simplifica, né, um cosseno de θ com um cosseno de θ, e seno de θ sobre cosseno de θ é tangente de θ. Então, a gente tem esse resultado aqui, né. E aí a gente tem o efeito que a gente gostaria, né? Só que isso daí não acontece se a gente usasse um outro argumento, né, que não fosse x. Se a gente usasse o argumento y, repara que ao usar essa regra aqui, né, a gente não tem o efeito desejado, né? E isso daí é um problema, porque a gente queria que o matemática entendesse isso, né? E uma forma que a gente poderia pensar de consertar isso é passando, ao invés do x, né, um padrão, né? A matemática, reconhecendo o padrão, trocar as variáveis, né? Ou seja, trocar o padrão x por seno de θ e trocar o padrão dx por cosseno de θ de θ. Só que mesmo fazendo isso, a matemática não dá a expressão que a gente gostaria, né? Ou seja, ele não dá para a gente dθ tangente de θ. Né? Então a gente precisa definir uma função, né, cujos argumentos vão especificar as variáveis antigas e novas como padrões que podem ser usados nas regras de transformação. Né? Então, por exemplo, a gente tem essa função aqui definida, né, change variable, que é mudança de variáveis, em que a gente vai fazer da seguinte forma aqui, ó. Primeiro, vai passar esse padrão aqui, né, no argumento, e aí vai pedir para trocar x por xi, né, e dx por dxi. Ou a gente poderia definir change variable de uma outra forma, né, para englobar casos mais gerais, né. Tanto é que por isso que eu coloquei ela aqui em segundo, né, porque é essa definição que o matemática ele vai assumir, né. Ele vai sobrescrever essa definição aqui por essa daqui, né, já que eu coloquei ela por último, aqui na célula. Então, e essa definição aqui, ela fala pra gente o seguinte, né, ela vai pedir para matemática trocar x por f de xi e dx pela derivada parcial de f de xi com relação a xi
e colocar aqui a diferencial de xi, certo? Ou seja, a gente tem basicamente essa regra aqui para mudanças de variáveis, né? Agora, se a gente aplicar essa regra que a gente estabeleceu, repara que mesmo que eu passe o argumento y aqui, eu posso aplicar essa regra que a gente vai ter o resultado desejado, né? Ou seja, aqui no caso, ó, eu vou pedir para a matemática mudar da variável y para a variável q, né? E fazendo isso, então, a gente tem y trocado por q, né? E aqui a gente tem a expressão correta. De forma análoga, né, a gente poderia trocar y pela função seno de θ, e a matemática também reconheceria, né? Ou seja, trocando y por seno de θ, a gente tem essa mesma expressão que a gente tinha obtido anteriormente, usando essa regra aqui, né? E se a gente simplificar, a gente vai ter de novo o resultado dθ tangente de θ, certo? E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.